Então, olá a todos que estão me assistindo, meu nome é Elvis. Não vou falar muito sobre a minha carreira aí, porque está lá no site, daí vocês pesquisam, e vou direto ao assunto, né? Então, eu sou da segurança da informação e trabalho também com programação. Fui professor, ainda dou aula, né? Mais ou menos aí por 15 anos, então é mais ou menos isso que a gente precisa saber. A ideia de hoje, eu vou, na verdade, junto com o tema, tá? O tema do Congresso TI esse ano fala sobre carreira, né? Ou seja, evoluindo na carreira tecnológica. Só que é engraçado, na minha área da segurança da informação, antes da gente evoluir, a gente tem que entrar nela, ou seja, tem que entrar na carreira. Então aí nós já temos um baita problema. Por quê? Porque não tem uma faculdade de hacker, não é assim que funciona. Então, na verdade, vou comentar, vou conversar com vocês no sentido de como é que eu dou os primeiros passos para entrar na carreira de segurança da informação. Claro que eu vou falar também como pensa um hacker, como é que é a mente dele. Então, dando tempo, a gente vai conseguir explorar esse tipo de assunto também. Então, assim, antes de evoluir na carreira de tecnologia da informação, na área de segurança da informação, que é a minha área, então, vamos ver como é que a gente pode fazer para entrar na área da segurança da informação. A primeira dica que eu daria é a seguinte: faculdades, eu vou falar um pouco sobre faculdades. Não tem muitas faculdades na área da segurança da informação, com graduação em segurança da informação. São pouquíssimas. Eu sou de Porto Alegre, eu estou falando aqui de Porto Alegre, e que eu lembro são duas. Então, realmente não tem, não é uma coisa assim que tu enxerga em tudo que é lugar, é bem diferente. Geralmente tu é ciências da computação, engenharia da computação, análise de sistema, que é a minha formação, então, mas tu não encontra algo específico. Existem também pós-graduação, e é engraçado, parece que tem mais pós-graduação na área de segurança da informação que a própria graduação. Então, sim, existe pós-graduação em segurança da informação ou gestão em segurança da informação. Então, pensando assim em graduações, em faculdade, seria mais ou menos isso. Existe existe graduação, né, em segurança da informação, existe pós-graduação em segurança da informação. A ideia, às vezes, de muitos especialistas na área e a carreira deles, às vezes, se resumiu até na pós, ou seja, ele entrou, fez, de repente, análise de sistema, né, e depois fez uma pós-graduação na segurança da informação. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem, porque na verdade em análise ou em ciências da computação tu tem programação, e o ideal fosse que o cara que trabalha com segurança da informação também tenha noção de programação. Então, nesse sentido, sim, é super importante ter programação também, mas eu vou falando aos pouquinhos. Então vamos lá, graduação são poucas, tem, então tu tem que ir atrás. Pós-graduação tem, são poucas também, tem que ir atrás. Só que além disso, não é só a graduação, vocês têm que fazer mais do que isso, porque a graduação te dá uma base, mas ela não te dá todos os conceitos, às vezes, que tu precisa para atuar na área. Então, vocês têm que ler, tem que ter livro, não tem que ler bastante coisas de autores daqui do Brasil, de autores de fora. Então, tem que ler. Se tu não ler, tu tá perdendo técnicas que tu pode implantar no teu trabalho. Então, exemplos, né? Hacking, né? Introdução ao hacking, teste de invasão. Aliás, para quem está começando, é um livro bem bacana, então estou dando aqui como sugestões, né? Então acaba sendo super interessante. Outro livro, o cara já está programando há um tempo, então nós temos Black Hat Python, também um livro super interessante também, né? Aconselho também. Então, assim, tem que ler. Então, não basta ficar no YouTube aí pesquisando lá como hackear Facebook. Isso não é hackear, então já coloca na tua mente que isso não é coisa de um profissional que quer trabalhar na área de segurança da informação. Como hackear Facebook, como hackear isso, como hackear aquilo. Então, se tu está procurando esse tipo de informação, eu entendo como tu de repente não está pensando, na verdade, como alguém que vai atuar nessa área da segurança da informação. A gente brinca aí que é os noob, que é os script kids, né? Então, de repente, tu tá nesse nível. Mas, olha só, tu pode ir bem mais do que esse nível. Se tu estudar a fundo a matéria, com certeza tu pode se tornar alguém que realmente trabalha nessa área. Nós temos aí grandes hackers famosos, Kevin Mitnick foi um, que
Claro, ele cometeu os crimes dele, ele foi preso e tudo, mas depois ele abriu uma empresa de segurança da informação. Um cara que depois acabou indo atrás, né, da informação e também usou esse conhecimento dele daí depois para o bem. Então, quem trabalha na segurança da informação é um cara que tem que ser totalmente ético, muito ético. É um cara que tem que ser o exemplo de ética. Por quê? Porque ele vai trabalhar com informações sigilosas, ele vai trabalhar com informações sensíveis da empresa que ele tem que proteger. Então é muito importante que esse cara tenha uns princípios de ética e moral bem afinados, muito afinados, ok? Além de além de ler livros, tem outras coisas que você tem que fazer. Tá, por exemplo, o quê? Não sei, né, se quem está me assistindo gosta de Linux ou não, né? Eu sou suspeito para falar, estou com a tatuagem do Debian aqui, então eu sou bem suspeito para falar. Mas assim, tem que, não é uma questão de gostar, é uma questão de que a maioria, 95% dos profissionais que trabalham em segurança da informação trabalham com Linux. Porque lá estão as ferramentas, geralmente as ferramentas dos hackers, né, surgem lá. Então, é importantíssimo que tu sim faça cursos, né, voltados para Linux também. Então tem que sim dominar outros sistemas operacionais, e um dos mais importantes na área de segurança da informação é o Linux. Então sim, tem que aprender Linux, isso é muito importante, principalmente a infraestrutura de rede, como o Linux trabalha com rede. Isso é uma outra matéria também que tu tem que fazer, ou seja, tem que fazer também cursos de redes, tem que entender redes de computadores, isso é fundamental também, não tem como escapar disso. Então, porque na verdade essa rede de computador nada mais é do que os serviços, né, sendo disponibilizados na rede, e o hacker, o cracker no caso, que é o cara mau, né, ele vai tentar quebrar esse serviço, ele vai tentar parar esse serviço, ele vai tentar invadir esse serviço, ele vai tentar roubar informações sensíveis. Então isso tudo está englobado na infraestrutura de rede. Então sim, tu tem que dominar a rede de computadores. Outras coisas que são interessantes tu dominar ou entrar pelo menos, né? Livros, importante. Linux, importante, tem que fazer cursos, comprar livros também. Rede, super importante, né? Programação, vamos falar sobre programação. Sim, a gente costuma falar que a linguagem dos hackers é o Python, né? Por ser leve, por ser fácil de usar, né? É uma linguagem simples de usar e com um poder, um arsenal bem grande. Então sim, seria interessante também fazer cursos de programação. Notem que, por exemplo, o cara trabalhar com segurança de informação, ele tem que saber bastante coisa, não é pouca coisa. Então, para entrar nessa área, tu tem que se esforçar muito, tá? Porque os melhores profissionais são aqueles que realmente vão atrás da informação, vão atrás das formações, e isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante também na área de segurança da informação, tu frequenta eventos, por exemplo, que são importantes, por exemplo, eventos da tua cidade, vai ter um evento lá que vai falar exatamente sobre segurança da informação, palestra, talvez um painel, eu não sei, vai ter um evento que é importante que vai tratar exatamente desse assunto. Então vai lá, prestigia o evento, conheça pessoas, aumenta o teu network, né? Aumenta a tua rede de contatos, isso é muito importante. Tu vai estar exatamente no meio dos caras que sabem muito, né? Os caras que estão palestrando, os caras que estão trazendo informações para ti que vão ser úteis. E isso não tem o que pague, né? Tu trocar essas informações, tu aprender coisas, não tem palestra que tu não aprenda nada, sempre tu vai aprender alguma coisa. E isso é muito importante. Então sim, vai até os eventos, verifica na tua cidade quais são os meses, as datas do ano que vão ter eventos da segurança da informação, né? Isso vai ser muito legal para ti. Então tem que ir atrás, tá? Digo também que na internet tem muito material errado e tem muito material bom. Então sim, tem que de repente se cadastrar ou em fóruns, né, de segurança da informação que são legais para te trocar informação com essas pessoas também. Tem blogs muito bacanas na área. Hoje em dia, claro, utilizando as redes sociais, aí dentro do Facebook tem alguns grupos bacanas, tem grupos no Telegram. Então assim, tu tem que buscar também essa interatividade através da internet. Então tem muito conteúdo, YouTube também tem conteúdo, né? E tu tem que ir atrás dessas informações. Tem que, às vezes, se cadastrar em sites de notícias, né? Nós temos Hacker News, se eu não me engano, que estão sempre colocando notícias lá sobre a área de segurança, é muito bacana, aconselho o pessoal
tá lá seguindo e tudo. Então, é ir atrás o tempo todo de informação. É isso. A carreira de segurança da informação exige que tu esteja o tempo todo buscando informação. E buscar essa informação é como eu falei, tem muitos meios para te buscar essa informação. Pode ser através de um livro, pode ser através de sites, de blogs, de fóruns e por aí vai. Então tem que ir atrás dessa informação. Muito importante. Como é que é ser... às vezes o pessoal me pergunta assim, como é que é ser, como é que é trabalhar dentro da segurança da informação, né? Como é que tu tá lá dentro, tentando proteger informações de uma empresa? Como funciona isso? Bom, primeiro, número 1, é dificílimo. E eu já vou dizer por quê. Tu trabalhar com segurança da informação, tu proteger as informações de uma empresa, é praticamente como tu jogar um xadrez. Então nós temos os crackers que estão sempre tentando pegar as informações, e tu tem ali, né, o teu perfil de segurança, né, que vai proteger essa informação. Só que por que jogar xadrez? Porque assim, ó, cada jogada que de repente teu inimigo faz para buscar essas informações, tu tem que ter uma contramedida. Então tu tem que criar camadas de segurança para evitar o máximo possível de dano, ou evitar o total, que é muito difícil dizer isso, né, porque não existe 100% de segurança. Mas tu tem que criar camadas que protejam o máximo possível as informações dos teus clientes, né? Nesse sentido, eu comparo com o xadrez, eu faço essa analogia exatamente por causa desse motivo. Os crackers, na verdade, eles têm uma certa vantagem. Que vantagem? Eles têm o fator surpresa, porque eles estão sempre criando mecanismos para invadir, mecanismo para tirar vantagem, né, da própria tecnologia. E nisso, esse fator surpresa é o pior para nós, que somos a área de segurança da informação. Por quê? Porque a gente não está esperando isso. Então, a gente também está jogando essa partida de xadrez e, infelizmente, não tem como tu proteger as informações 100%, exatamente pelo fator de surpresa. É que nem, por exemplo, tu está usando o antivírus, né? O teu antivírus, claro que vai te proteger, mas não 100%. Por quê? Porque pode surgir um vírus novo. Esse vírus novo não consta no banco de dados, o antivírus ainda não sabe como tratar esse programa malicioso, e o que vai acontecer? Ele vai invadir, depois que de repente ele infectou lá 10 mil, 20 mil, 30 mil computadores, o que vai acontecer? Simples assim, daí eles colocam a correção e aí o antivírus passa a fazer o filtro no caso desse software aí malicioso, e aí coloca em quarentena, exclui, e aí ele tem todos os procedimentos lá para tratar o vírus. Mas... nisso já foram 10, 20, 30 mil máquinas infectadas e já está acontecendo o que o vírus foi proposto a fazer. Que daí cada programador, né, que cria o vírus tem lá o seu tipo de ataque, ou o que o vírus deve fazer. Então, notem que não tem. Mesmo com antivírus, tu realmente pode ainda se infectar com vírus, com cavalo de Troia, com malwares, né? Meu conselho, criar camadas de segurança. Então é isso que eu faço o tempo todo no meu serviço, crio camadas de segurança. A gente tem um profissional agora que chama-se Pentester, que é o cara que faz testes de invasão na empresa, verifica as vulnerabilidades e dá as devidas sugestões, né? Nós temos analistas de segurança, né? Então existem vários cargos e com setores que tratam realmente da segurança da informação. Então não é um só cargo, existem outros tipos de cargos. Dentro da segurança da informação, é como eu falei, é um jogo de xadrez, onde infelizmente os crackers estão sempre um passo na frente, no sentido de que eles estão criando coisas novas, e a gente tem que descobrir o que foi feito e buscar essa informação e, claro, tentar impedir que isso consiga se alastrar, né? E tentar, claro, evitar esse programa malicioso que eles acabaram de criar. Então é super difícil. Então a gente vive numa constante atualização, a gente tem que estar vendo sites, vendo informações o tempo todo para ver o que está acontecendo, né? Foi o caso, por exemplo, do ransomware, né? Que quando entrou criptografando lá, nossa, muita gente entrou em parafuso, foi bem sinistro, né? Essa fase aí dos ransomware. Agora já está um pouco mais tranquilo, agora tem uma variante nova aí. Mas, assim, ó, a gente tem que estar em constante atualização. Então, se tu quer trabalhar na área de segurança da informação, eu quero ser um pentester, eu quero ser o cara, eu quero ser o hacker do bem, né, que nem o pessoal costuma falar. Então, tem que estudar muito e vai ter que se atualizar o tempo todo, tem que estar sempre atualizado, né? A internet é uma ferramenta de atualização para o teu conhecimento. Bom, já falei um pouco sobre o mercado de trabalho, né, sobre como entrar na área de segurança da informação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pilares da segurança da informação.
Tá? Então, quais são as 3 bases da segurança da informação que nós profissionais trabalhamos, tá? São 3, como eu falei. Então, é disponibilidade, confidencialidade e integridade. Eu vou falar um pouco sobre cada uma e vou falar o que geralmente a gente usa como contramedida, né, para trabalhar em cima dessas bases. Primeiro, disponibilidade. Então, o pilar da disponibilidade, né, a base da disponibilidade, diz que eu preciso ter o meu serviço, ou site, ou programa funcionando, né? O meu sistema tem que estar funcionando, ele tem que estar disponível quando eu preciso dele. No caso de um site, por exemplo, que ele tem que estar 24 horas no ar, então ele tem que estar 24 horas no ar, né? Ou seja, ele tem que estar disponível para as pessoas poderem acessar. Nesse caso, o que os crackers fazem? Eles podem deixar um serviço indisponível, ou seja, eles podem fazer um ataque de negação de serviço. E esse ataque de negação de serviço, como o próprio nome está dizendo, vai fazer com que o site saia do ar, ou que o sistema passe a não funcionar mais, causando prejuízo, óbvio, para as empresas, né? O que a gente faz como contramedida? Primeiro, um sistema de backup muito eficiente, ou seja, uma cópia, né, das informações de uma forma super eficiente. O que é uma cópia eficiente? Primeiro, provavelmente via hardware tem que estar usando algum sistema RAID, né? Ou seja, tem que estar usando um espelhamento de HD, caso tenha algum comprometimento de um, o outro já está funcionando, tira aquele e já troca. É normal, por exemplo, a gente ter máquinas configuradas para que quando um servidor caia, o outro já assuma o papel dele. Então isso também tem a ver com disponibilidade. E por aí vai, né? A gente tem programas também que monitoram tráfego de rede, de banda, para que também possa ser desviado, né, o ataque, e por aí vai. Então, a disponibilidade trata disso, o quanto aquele sistema, o aplicativo, ele está disponível, e eu tenho que tentar proteger. É fundamental um backup correto, ou seja, é fundamental um backup eficiente. Claro que esse backup não pode ser feito só local também, né? Tem que ter uma estratégia para que ele seja também enviado online, né, para outro local, né, para proteger essas informações, e aí tem que cuidar muito também como isso deve ser feito. Então tem que ter um cuidado extremo. Então backup é uma das armas para disponibilidade, porque um sistema caiu, se corrompeu os dados, ou seja lá o que aconteceu, eu tenho um backup para trazer de volta o meu sistema no menor tempo possível. E claro, sistemas configurados para quando um servidor cai e o outro entra, isso também. Então tem que estar trabalhando em conjunto com essas tecnologias. Integridade. Então vamos para o próximo pilar. Então a minha informação tem que ser íntegra. O que eu de repente tenho como informação, ela tem que ser exatamente como eu escrevi, né? Ou como eu postei essa informação. Então, por exemplo, nós temos um site onde de repente tem várias informações e um cracker fez um defaced. O que é um defaced? Ele pichou o site, ou seja, ele alterou as informações que estavam lá. Para isso, as contramedidas são, na verdade, fazer com que ele nem chegue ao estado dele conseguir, porque para alterar uma informação ele já conseguiu invadir a máquina. Então nós temos que monitorar os acessos, na verdade, né, à minha máquina, ao meu aplicativo, ao meu sistema. Como eu faço isso? Então nós temos programas, né, nós temos sistemas de detecção de intrusão, né, nós temos IDS, né, que fazem esse controle, né, de detecção de intrusão, ou seja, faz esse controle de portas que estão sendo acessadas, e aí me avisa, né, tanto por e-mail como por mensagens e por aí vai. Nós temos também firewall, que é fundamental, então um firewall bem configurado, filtrando as portas, bloqueando as portas desnecessárias, né? Também vai fazer uma diferença gigantesca. Então sim, um servidor tem que ter um firewall, tem que ter como eu posso dizer, uma plataforma de segurança. Essa plataforma de segurança envolve um IDS, envolve um firewall. Posso ir além ainda, né? Para proteger a integridade das minhas informações, eu posso ainda ter um honeypot. E aí seria uma armadilha para os hackers, né? Honeypot, na verdade, pote de mel, né? Traduzindo,
mas na verdade ele é um atraso para os crackers que estão tentando roubar as informações ou estão tentando atentar contra a integridade das minhas informações. Como isso? Vamos pensar da seguinte forma. O honeypot é uma armadilha. Então, por exemplo, eu tenho computadores, eu posso fazer um honeypot físico, onde eu tenho computadores que têm a função, na verdade, só de distrair o cracker. Ou seja, ele vai entrar, ele vai achar que está roubando informações, que está pegando, que conseguiu invadir minha máquina, mas na verdade ele não conseguiu. Ele está em máquinas falsas, na verdade máquinas verdadeiras, mas com serviços falsos, né? E ele não consegue obter êxito. Só que nisso ele está perdendo tempo, porque ele poderia estar realmente invadindo as máquinas reais. E ele está sendo monitorado, porque é lá que eu estou, de repente, pegando ele, ou seja, criando essa armadilha para ele, para mim poder, de repente, ir atrás. Honeypots também podem ser lógicos, né, não físicos, e sim através de programas. Então, por exemplo, eu tenho serviços, na verdade, falsos que são disponibilizados como se fossem verdadeiros. O hacker também cai nessa, acessa esses serviços, né, pode ser um FTP, pode ser um SSH. E aí, automaticamente, ele também é monitorado e eu vou receber os avisos que ele está tentando fazer a invasão. Então, essas são algumas formas aí da gente poder proteger as informações, né? Baseado no segundo pilar. Na verdade, não baseado no segundo pilar, mas ele é uma proteção. Essas contramedidas que eu disse é uma proteção geral, né? É uma coisa que protege em geral. Vamos para o terceiro pilar, confidencialidade. Então, eu tenho uma informação que está no lado A e eu preciso passar até o lado B. Então, a minha informação do lado A, que vai até o lado B, ela é confidencial só para os dois. Ou seja, essa pessoa sabe e essa pessoa vai saber. Agora, eu não posso ter outras pessoas no meio sabendo. Então, foi atentado contra a confidencialidade. Ou seja, não é mais confidencial. Isso era confidencial do lado A ao lado B. O que acontece é que, por exemplo, um ataque bem famoso, mostrado até em séries como o Mr. Robot, né, para quem está acompanhando, que é o ataque Man in the Middle. O ataque Man in the Middle é um ataque homem do meio, né, como o próprio nome diz. Então eu tenho uma ponta A que vai até a ponta B, só que no meio tem um cara C ali. Ou seja, as informações trafegam até ele, ele reencaminha essas informações, mas nisso ele já capturou as informações que ele achava que era necessário. Mas como eu vou fazer para impedir um ataque Man in the Middle? E como eu vou poder manter as minhas informações confidenciais? Então, quais são as medidas que a gente toma da área de segurança da informação? Uma das medidas, é claro, é criptografia. Não tem como. Tem que ser criptografia. Ou seja, a criptografia, na verdade, é uma área que trabalha com isso, com embaralhamento, né, das informações de uma forma que elas fiquem ilegíveis para quem está pegando, olhando, tentando ler essas informações. Ou seja, ele não consegue ler essas informações, visualizar essas informações. Então, por exemplo, claro que se tu vai ter uma comunicação de uma empresa a outra, de uma ponta A à ponta B, as informações deveriam navegar criptografada. Para isso nós temos aí VPNs, né? O Linux usa OpenVPN, né? Então seria uma das soluções, sempre navegar criptografado, tá? E isso é importante, as informações mais sensíveis têm que se navegar criptografada. Acessos remotos criptografados, como o SSH. Então, essas são algumas medidas aí. E, claro, soma-se todas as medidas, IDS, honeypot, tudo, criam camadas de proteção cada vez melhores. Outra medida, a gente chama de hardening. O que seria o hardening? Hardening, na verdade, seria eu observar o meu sistema, né? E criar camadas de proteção baseado nesse sistema. Então, por exemplo, vamos fazer um hardening em Linux. Então, eu vou olhar todo o sistema Linux e vou ver todos os possíveis problemas que podem gerar, né, esse meu sistema. Por exemplo, quais serviços que estão abertos são desnecessários, eu não precisaria ter esses serviços funcionando ou abertos, né, portas de comunicação que estão abertas, que é por padrão, senhas padrão, e por aí vai. Então é eu fazer todo um check-up, na verdade, do meu sistema e tomar as medidas possíveis para minimizar os problemas. Eu vou dar um outro exemplo. Por que, por exemplo, está aberto o SSH, né, que é o Security Shell, para poder fazer acesso remoto? Aí eu pergunto por que ele está aberto se, por exemplo, ele não é usado.
numa lógica, então ele tem que estar desativado, então é simples, então desativa, então serviços que não estão sendo utilizados não podem, na verdade, ser utilizados e eles não têm que estar ativos, simples. Então o hardening, na verdade, é isso, é um tratamento do meu sistema ou do meu hardware relacionado a coisas que eu posso deixar e aumentar, botar mais camadas de segurança, né, no meu equipamento ou no meu software, né, ou no meu sistema operacional. No caso agora eu falei do Linux, né, mas poderia ser qualquer outro sistema operacional. Ok, por exemplo, em hardware, poxa, se é um servidor eu posso ter câmeras voltado para ele, eu posso ter, por exemplo, sistema de biometria para chegar até o servidor e por aí vai. Então são várias medidas que tu pode tomar para proteger, para deixar cada vez mais difícil o acesso a essas informações e dificultar a vida do hacker. Basicamente é assim que a gente trabalha. Uma outra informação que é importante, e eu acho que é uma das maiores falhas, é engraçado, né? A maior falha das empresas, às vezes elas vêm de dentro. Por que de dentro? Pessoas mal intencionadas, ex-funcionários mal intencionados. E o que acontece? Ex-funcionários, por exemplo, as senhas dele deveriam ter sido já deletadas. Ele ainda é despedido, né? Acontece uma demissão e ele ainda tem acesso a isso. Isso é muito perigoso, isso não pode acontecer. Então, todo esse tratamento, precisa haver uma política de segurança na empresa. A maioria das empresas não tem essa política de segurança. O pessoal chega com um pendrive, coloca o pendrive. Então, isso é totalmente complicado para a área da segurança. Então, tem que ser tratado essas questões para que a empresa tenha o mínimo possível de problemas no futuro. Uma das áreas que trata um pouco disso, dessa parte humana, né, da segurança da informação, é a engenharia social. Então, a engenharia social, nossa, ela é, tipo assim, como é que eu posso dizer? Vou usar aqui palavras sinistras, sei lá, não sei, mas ela é um dos fatores complicadíssimos, assim, da área da segurança da informação. Porque muitas pessoas se deixam influenciar pela segurança da informação. Pela engenharia social, desculpa. Mas olha só, eu vou aproveitar o gancho e vou tentar explicar um pouco para vocês como é que funciona a mente de um hacker, para vocês tentarem entender da onde vem a engenharia social, como ela funciona. O que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo uma pessoa de chapéu na frente de vocês, com alguns livros, com um bonequinho, ok, é isso que vocês estão visualizando agora, né? Só que assim, se eu estivesse vendo a mesma cena, eu não estaria vendo a mesma coisa, eu estaria vendo possibilidades de hackear. Deve pensar assim, como? Eu não entendo. Aonde? Como eu vou conseguir te hackear só olhando isso? Prestem atenção. Vocês estão vendo que eu estou usando aliança. Concordam? Se vocês estão vendo que eu estou usando aliança, significa que eu tenho uma namorada. E talvez ela não seja da área da tecnologia e ela seja o elo mais fraco e então, de repente, ela seja a ponte de ligação para me hackear. Ou seja, alguém poderia hackear ela e através dela conseguir informações minhas, mais informações minhas ainda, para poder me hackear. Vamos dar um outro exemplo? Vamos um pouquinho além, vamos lá. Não tem um bonequinho aqui, ó, pô, Vanderlei Silva, grande lutador de UFC. Isso leva a crer que, por que alguém botaria um bonequinho do UFC na mesa? Claro que esse cara deve gostar de luta, ou deve praticar arte marcial, ou deve gostar, né, do UFC, deve acompanhar. Então, isso é mais uma informação. E se vocês mandarem um link com notícias sobre o UFC, sobre as lutas, vídeos ou coisas assim, e eu clico e não é, e é um cavalo de Troia, né? E aí vocês têm acesso remoto ao meu computador. Entenderam? E isso é só observando as coisas. É isso, o hacker olha, ele observa, a mente dele vai sempre além. E ele precisa de informações. Esqueçam o cara lá que fica parado, lá teclando que nem um louco, tentando, deixa eu descobrir a senha num quarto escuro aqui, da onde? Isso não existe, pessoal. Na verdade, a gente busca um monte de informações, a gente pega essas informações, e daí o que acontece? Essas informações vão me dar base para saber qual o programa que eu posso usar para usar melhor essas informações, e aí eu vou saber como realmente eu vou atacar. Mas eu preciso de informações antes. Quer ver um exemplo? Existe uma técnica chamada Google Hacking, né, que foi apresentada na DEF CON. E é claro que é uma técnica antiga já, mas vocês podem, inclusive, buscando informações mais precisas através do próprio Google. Pessoal, eu não preciso nem muito longe. Se você botar meu nome completo no Google, vai aparecer um monte de informações minhas. Essas informações podem ser usadas contra mim mesmo. Entendem? É isso que é hackear, é buscar as informações. Quer ver um exemplo? E se eu fuçasse o teu lixo?
Pô, tô lá, vou fuçar no teu lixo. Será que eu não consigo informação? Claro que eu consigo. Eu acho que vocês não estão entendendo. Lá, de repente, tem uma prova tua que, de repente, tu fez uma prova, jogou fora, não tem mais prova da faculdade, do teu ensino médio, sei lá. Pô, beleza, jogou fora essa prova. Tá aí agora. Essa prova tem teu nome, essa prova tem a tua turma, tem tudo que tu estuda, tem a escola que tu estuda. Olha só, isso é informação. E tudo que é informação pode ser usada. Hackers fizeram ataques, crackers, desculpa, fizeram ataques fuçando lixo. Então, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Um hacker não é o cara lá que fica só no computador tentando descobrir senha. Ele, às vezes ele vai atrás da informação, tem que ir atrás. Quer ver um exemplo de ir atrás da informação? Pô, eu fui lá num site que está buscando vagas de emprego para uma empresa tal, uma empresa X. Não vamos citar aí o nome de empresa, qualquer empresa. E ela está dizendo que ela precisa desse perfil de profissional. Ela precisa de um cara que trabalhe com banco de dados Oracle, que tenha uma noção de PHP e que entenda, sei lá, de uma outra tecnologia. Beleza, até aí tranquilo. Só que eles não se fragaram que isso é informação. Porque, por exemplo, agora eu já sei que a empresa trabalha com banco de dados Oracle. Agora eu já sei que a empresa trabalha, de repente, com esse tipo de programação, com PHP. Sei que, de repente, a empresa trabalha com roteadores, né, ou switches de tal marca. E aí eu sei que tal marca tem tal vulnerabilidade. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou atrás dessa vulnerabilidade, desse exploit, né, de repente, e aí eu tenho, de repente, já o início de como eu vou fazer meu ataque. É assim que pensa um hacker. E nós, que somos a segurança da informação, né, o que a gente tem que fazer? Puxa, a gente tem que tentar fazer as contramedidas, a gente tem que pensar, nossa, isso aqui é uma falha, isso aqui é uma falha, então eu vou ter que corrigir. Então eu vou ter que colocar mais medidas de segurança para que isso aqui fique mais protegido. É assim, essa é a nossa área. Então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando e buscando informação para poder evitar esse tipo de ataque. É super complicado, é difícil, mas é uma área que fascina muito. Algumas ferramentas, tá? Primeiro, existe hoje em dia já distribuições voltadas para pentest, né? Então, eu falei de aprender o Linux lá no início aqui da palestra. E sim, Kali Linux, né, que ele vem do Backtrack, era a antiga Backtrack, agora virou Kali Linux. É uma distribuição que vem com mais de 300 ferramentas. Não estou fazendo o comercial dela porque existe outras distribuições voltadas para pentest também. E aí vocês podem ir lá procurar distribuições pentests lá no Google, vai ter muita informação, ou qualquer outro site de busca que tu preferir. Então, a vantagem é que ele já tem 300 ferramentas instaladas, é só tu usar. Então acaba sendo interessante. Se vocês perguntarem para mim, Elvis, pessoalmente, o que eu uso, qual distribuição Linux que eu uso, né? Ou então qual distribuição para pentest que eu uso o Debian puro, pessoal. Eu não uso distribuição Linux voltada para pentest. O que eu faço é, eu instalo meu Debian e eu instalo todas as ferramentas que eu acho necessário usar para mim fazer meus testes de invasão. Então, eu não uso uma distribuição para isso, até porque são 300 ferramentas e eu não vou usar todas, então não tem por que eu ter uma distribuição dessas. Claro que para testes, sim, é muito legal, então eu tenho distribuição para testes, mas no meu computador mesmo, né, para o meu trabalho, geralmente eu uso um Debian puro. Mas convém a quem está iniciando já baixar pronto, porque você não precisa baixar programa nem nada, já está tudo lá, está tudo certinho, está tudo pronto. Muito legal, monta o teu laboratório. Tá, como é que eu vou montar meu laboratório para me fazer meus testes? Cara, tu vai precisar do VirtualBox, tu vai precisar de um Xen, tu vai precisar de máquinas virtuais. Então monta tudo em máquina virtual, isola essas máquinas virtuais e coloca em prática aí o que tu está aprendendo, o que tu viu em livros, o que tu viu em vídeos, o que tu viu em palestras, e aí tu pode testar, tá? Então tem que... máquinas virtuais é o caminho aí para te fazer meus testes. Lembrando que tem que isolar da internet essas máquinas virtuais, né, porque tu não quer informação vazando ou saindo dali, tá? Tranquilo. Vou falar de algumas ferramentas rapidamente aí. Nós temos então Wireshark, é um sniffer de rede. Aconselho todo mundo a dar uma olhada nessa ferramenta. Ela é super famosa, super conhecida, ela é de interface gráfica, fácil de usar, então bem bacana também. Outra ferramenta interessante é Nmap. O Nmap, né? O Nmap é muito importante também, é um scanning, né, de IPs e de portas, né? E ele consegue me dizer, por exemplo, se tem um filtro na porta, se tem um firewall naquela porta. Ele é muito legal. Ele tem uma tecnologia chamada NSE, que é Nmap Script Engine,
que dá mais funcionalidades para ele. Por exemplo, eu posso usar o Nmap usando lá -- script vum e não lembro bem se é esse comando, mas eu acredito que é. E ele faz um scanning de vulnerabilidade, ou seja, ele pode servir como scanning de vulnerabilidade, ele vai me dizer também onde estão as minhas falhas lá. Então, olha só que interessante, ele pode fazer um ataque de negação de serviço? Pode, ele tem lá também alguns scripts para isso. Então, olha que legal, muitas coisas tu já pode testar, inclusive com o Nmap. Então, aconselho, tem livros só falando do Nmap, né? Ele é gigante também, tem muita informação, tem muitos itens, né? Muitas coisas dentro do Nmap. Né? Ele não é só simplesmente um scanzinho, não, ele tem muita coisa lá. Metasploit. Pô, Metasploit é super conhecido também. Ele é na verdade, ele é um sistema, né, que gerencia exploits, né? O que são exploits? São programas, na verdade, que exploram falhas, né? E ele tem mais de 1000 e poucos, não sei até se não já não tá 2000 exploits já, então ele tem lá um banco de dados com informações, com vários exploits, né? Que tu pode estar usando e fazendo teus testes também. Então isso é muito legal. Testa lá o Metasploit. Ele não é interface gráfica, mas ele tem também a sua uma versão lá de que tem interface gráfica lá, que o computadorzinho fica até com risquinho e tudo. Eu não uso, tá, pessoal? Mas eu prefiro ir na mão ali e tudo, mas tem essa possibilidade. Inclusive o Nmap também tem a versão visual, que é o ZenMap. Então, para quem quiser também, eu não gosto de usar muito interface gráfica, né? Eu sou da antiga, né, pessoal? Então eu não uso interface gráfica. Mas tem as possibilidades aí. Outra ferramenta, sei lá, por exemplo, para quebra de senha offline, nós temos o John the Ripper, super consagrado. Quebra de senha online, Medusa, Hydra, né, que são ferramentas para quebra de senha. Né? Então, bacana, que usam dicionários ou por tentativa mesmo. Então, vale a pena olhar esse tipo de ferramenta também, muito importante. O que mais que a gente pode ver de ferramenta? Para SQL Injection, por exemplo, que é um ataque direto nos bancos de dados através de uma falha de programação. O programador não tratou, né, na verdade, as entradas de dados corretamente e aí o cracker consegue invadir o banco de dados de uma empresa. SQL Map. SQL Map é uma que eu já usei, muito bacana. Funciona com formulários, funciona com sistemas. Olha, é uma ferramenta fantástica. Tem que olhar também, tem que ir lá verificar as opções que tem, mas é super tranquilo, mesmo por linha de comando, é super fácil de implementar também, de usar no caso, né? Então, falei um pouquinho das ferramentas, claro que tem mais, é difícil, não tem como falar de todas. Se só o Kali Linux tem 300 ferramentas, imagina quanto tempo eu precisaria para falar de 300 ferramentas, nem tem como. Uma coisa legal que tem no Kali Linux, tá, que já falando sobre distribuição, é que tem ferramentas lá também para perícia forense digital, isso é legal. Então tem ferramentas que tratam essa parte também de perícia forense digital. Então, é uma outra área da segurança da informação que talvez num próximo momento aí a gente possa conversar também, tá? É uma outra área da segurança da informação, que é depois que aconteceu o problema, ou seja, no caso de um teste de invasão, eu testo, na verdade, eu uso ferramentas para testar as vulnerabilidades da empresa, verifico as vulnerabilidades e passo as correções. Só que depois que já aconteceu um problema, entra a perícia forense digital, ou seja, entra os peritos que vão tentar descobrir e mitigar o problema, ou seja, eles vão verificar qual é o problema, quem fez o problema, vamos tentar rastrear quando que aconteceu, como ocorreu essa falha. Então, é a hora de caçar os crackers, né, nesse sentido, ou então pelo menos identificar o que foi o problema, até para que ele não volte mais a acontecer. Então, isso é a perícia forense digital, que pode ser tratada aí no futuro, aí, a gente pode estar voltando a conversar sobre isso. Então, a gente tratou primeiro um pouco da carreira, eu acho que é importante, e falando um pouco das ferramentas, falando um pouco da mente dos hackers, né, que eles não são só os caras que ficam tentando descobrir senha, tem, na verdade, ferramentas que auxiliam. Talvez um dia tu mesmo cria a tua própria ferramenta, né, eu acho que por isso a programação, por isso entender de programação, que eu acredito que é super interessante também. E basicamente a ideia de segurança da informação é trabalhar, como eu falei, na linha dos 3 pilares, que é
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Notem que para uma palestra eu falei muita coisa, eu falei muita informação. Vocês têm que absorver essa informação e saber que vocês têm que praticar essas informações, vocês têm que ir atrás agora dela. Tudo que eu falei, por exemplo, os programas, vai atrás, livros, vai atrás, eventos, vai atrás. Pessoas que entendem do assunto, vai atrás. Então tem que ir atrás. Se tu quer ser um perito em segurança da informação, tu tem que ir atrás da informação o tempo todo e tem que estar atualizado, como eu disse. Volto a repetir, eu sei que é chato, mas não tem como fugir disso. Aqui eu não mostrei basicamente assim, nenhum ataque miraculoso, nem nada assim. Eu comentei, porque na verdade às vezes precisa de uma palestra inteira, né, de 40, 50 minutos para te mostrar um ataque. Por exemplo, eu preciso mostrar um ataque Mendemido, então tem que mostrar todos os passos, tem que ser devagar, tem que ir com calma. Mas eu acho que em termos de informação vocês têm bastante. Ponto de saída, tu já tem agora, tem um ponto de início, ó, eu saio daqui, agora eu já já entendo um pouco mais do universo de segurança da informação e agora acho que eu posso entrar nessa área, posso partir agora para buscar minha carreira. O que mais que eu poderia dizer? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acredito que eu trouxe bastante informação, né, para quem está assistindo. Claro que existe muito mais informação, existe muito mais coisas para falar. Por exemplo, hoje em dia a gente não tem só a criptografia a nosso favor, a gente tem esteganografia, que é ocultar um arquivo, né? Então, que é diferente da criptografia. Tem outros itens também que, enfim, não dá tempo de falar porque é muito grande, a área é gigantesca, pessoal, né? Banco de dados também tem problemas, então tem que... Olha, é muita informação, realmente. É difícil eu até organizar minha mente para falar de tanta coisa assim. O fato é que se você que está me assistindo quer entrar para a segurança da informação, então seja bem-vindo. Lembre-se que você tem que ser ético, você tem que ter moral, né? E você tem que ter a atitude de uma pessoa do bem. Por quê? Porque você vai tratar com informações confidenciais, com informações sensíveis, né? E isso não pode vazar. Então tu tem que ser uma pessoa de um caráter impecável. Isso é muito importante. Então, mas no momento eu não sou assim, então se torne essa pessoa, porque daí sim tu vai ser um profissional requisitado pelas empresas, uma pessoa que vai receber bem, porque é uma área que paga bem, e é engraçado, é uma área que tem poucos profissionais, até pelo fato do que eu disse anteriormente, né? Não tem muitas faculdades, não tem muitas pós-graduação, então é complicado, tá? Então busca essa informação, ok? Então eu me despeço de vocês, obrigado por me acompanhar e acredito que vai ter muito mais informações aí a vir aí pelos demais meses aí, ok? Beleza? Tchau, tchau, então, falou!